Bom dia, amores! Segunda-feira, dia 30 de novembro. Estamos terminando o mês de novembro e quase terminando o nosso ano letivo de 2020, tá bom? Então, hoje nós temos a leitura do texto 20, O Homem, Seu Filho e o Burro, que é uma fábula de Esopo. E na página seguinte, na página 62, uma outra fábula de Esopo. O burro e o cachorrinho. Então, eu leio os dois textos, tá? Com bastante atenção. Sobre esse texto, o que é uma fábula? Fábulas são textos escritos muito antigos, tá? Geralmente, eles foram escritos... geralmente usam animais, né? Usam animais, fenômenos da natureza, seres da natureza. Mas também utilizam pessoas como personagens, tá bom? E a fábula é bem interessante porque ela usa uma história, né, uma fantasia, uma história que não existiu, para passar um ensinamento sobre valores, né, humanos, né, sobre relacionamento humano, ensinamento sobre ética, sobre moral, tá? Dos seres humanos. Então, a história usa para ilustrar, tá? Para demonstrar uma situação em que da qual a gente tira algum ensinamento. Por isso que geralmente no final das fábulas tem bem embaixo ali, ó, a moral, tá? Que é o ensinamento que o texto traz. Bom, gente, depois de lido o texto, nós vamos para a página 63. E lá na página 63, a gente vai responder a pergunta 7, 8, 9, 10 e 11, certo, galera? Então, ó, pergunta 6. Qual é o objetivo desses textos? O objetivo desse texto é trazer um ensinamento, né? 7. Qual a moral da primeira história? Eu volto lá na página 60, leio 60 e 61 e vou copiar a moral da história. 8. Qual a moral da segunda história? Eu volto ali na página do lado, na 62, ali onde a promoção circulou, e copio a moral da história. 9. Em que tipo de história os personagens são animais que se comportam como pessoas? Então, tem duas histórias, né? Tem uma história que aparece um animal, que é a primeira, que é o homem, seu filho e o burro, mas esse animal não se comporta como uma pessoa. Mas na segunda história, só tem os dois personagens que aparecem são animais, então eles se comportam como pessoas, que é o burro e o cachorrinho, tá? 10. 9 já foi isso, 10. Quais são os personagens do primeiro texto? Então, volto lá no primeiro texto e anoto quem são as pessoas que participam da história, tá? E 11, quem é o personagem principal da primeira história, tá? Que tá se referindo à primeira história. Então, eu tenho que ler na primeira história e ver quem é o personagem principal, quem é a pessoa mais importante em que é a história, né? O personagem mais importante, que é central ali na história, né? Que participa de toda a história, que a história gira em torno da participação desse personagem. Tá bom, pessoal? Aí manda uma fotinho pra pôr lá no grupo, que é pra estar esperando as atividades de vocês. Beijo!